Já de volta com o TV Mar News, nesse momento 11 horas, gente, 23 minutos. Olha, a ascensão dos veículos elétricos e híbridos no Brasil está impulsionando a economia e promovendo pesquisa de energias renováveis. A gente vai conversar com o Matheus Kim, que é especialista em química ambiental, para entender o que representa esse novo cenário para o meio ambiente. Ele já está aqui com a gente, né? A gente já estava aqui trocando figurinha, o quanto que vocês têm trazido pesquisa, né? Desenvolvido pesquisa aqui no nosso estado, para a gente poder ver um cenário diferente do que a gente já está tão habituado a ver. Isso é muito importante, viu? Mas eu queria já começar esse papo com você, Matheus, para que você pudesse explicar para a gente o que de fato é energia limpa, que a gente ouve tanto falar. Bom, desde aí, vamos dizer, década de 70, 80, 90 aí, né, nas escolas a gente ouvia aquela preocupação com relação aos combustíveis fósseis, que eles poluem o meio ambiente, a natureza, dentre outros, e que era preciso continuar investindo em fontes renováveis. O Brasil deu um passo imenso no segmento aí de energias renováveis, explorando a matriz energética hidrelétrica. Inclusive, o Brasil é referência no mundo todo com relação a isso. E aí isso foi evoluindo e hoje você tem uma gama bastante grande de fontes que são ditas as renováveis, solar, hidrelétrica, dentre outras aí, que elas não esgotam recursos que são finitos no meio ambiente. Muito bem. Agora, a gente tem visto aí exatamente a popularização, né, dessas tecnologias, por exemplo, as tecnologias dos automóveis, a gente vê aí os carros híbridos e também esse novo mercado todo automobilístico. Como isso tem estimulado a pesquisa da energia renovável aqui no nosso país, no nosso estado de maneira geral? Pronto. Ao longo aí das últimas décadas, enfim, existiu a hegemonia dos veículos movidos a combustão. E poluidores, dentre outros. E aí, nos últimos anos aí, muitos pesquisadores têm desenvolvido trabalhos adotando energias renováveis e novas tecnologias, dentre outros, para poder reduzir os impactos ambientais. E aqui, por exemplo, no estado, tem grupos de pesquisa aqui com trabalhos bastante avançados justamente nesse segmento. E no caso aqui, uma das linhas que estão sendo seguidas é a produção do biohidrogênio, hidrogênio verde, que é uma fonte renovável. Pois é, né? Muito bacana. E a gente tem visto, né, que as montadoras que antes faziam os carros já tradicionais, que a gente já conhece, com as fontes de energias que a gente também já conhece para veículos, né? Eles já começam a investir, a focar em carros elétricos, carros híbridos, entendendo que agora a gente vive um novo momento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o potencial econômico que toda essa mudança, esse novo cenário está trazendo para a gente. Ok, com relação aos veículos, vamos dizer que, enfim, lá em meados de 2005, 2010, muita gente desenvolvia aplicativos para inúmeras aplicações. E, de repente, esses aplicativos começaram a dominar o segmento automotivo também. Então, hoje você não tem mais simplesmente um carro que você dá a partida nele, está consumindo combustível, você tem no máximo, de repente, um vidro elétrico ou algo parecido, enfim, de automático no veículo. Você tem já, enfim, acionamento remoto, controle de dados à distância, enfim, inúmeras automações. E aí, com o próprio desenvolvimento da tecnologia, começou a gerar-se uma demanda com relação a o que nós vamos fazer com relação à fonte de alimentação dos veículos. Nós temos tecnologia chegando, porém, a fonte de alimentação deles, ela é arcaica, enfim, há quase 100 anos, então é usada a mesma. Então, o que nós podemos fazer diferente? E aí começaram a surgir os veículos híbridos, os veículos elétricos, os veículos movidos a hidrogênio. Pois é. A gente já conversava sobre isso antes da gente iniciar aqui a nossa entrevista e eu falava que a gente sempre vê alguns vídeos, né? Olha, estudante, o professor descobriu um veículo, conseguiu fazer um veículo movido a água, hidrogênio. Você diz, como assim vou botar água no veículo e ele vai andar? E a gente achava isso uma coisa tão distante da gente, né? Principalmente porque o que se ouve muito é que existe sempre aquela briga, mas será que isso vai andar mesmo? Será que o setor petroleiro, né, vai deixar que isso realmente aconteça? Como que vocês pensam, de fato, em vencer essa corrente que existe? Pronto, uma coisa que eu digo é que no mundo
em pouquíssimas vezes, salvo grandes crises, que se reduziu a demanda por energia. Mas normalmente você tem uma crescente muito forte. Então vamos fazer, por exemplo, uma correlação. Se o mundo continuasse a se abastecer de carvão mineral, como foi na época da Revolução Industrial, carvão mineral para abastecer a demanda de energia que tem hoje, o planeta Terra não ia ser um pontinho azul visto do espaço, ia ser um pontinho cinza. Então, é necessário essa pesquisa constante por novas fontes de alternativas de energia. Inclusive, muitas empresas petroleiras elas estão fazendo pesquisas justamente nessa questão de energias renováveis, porque em algum momento o petróleo ele vai reduzir, pode ser que acabe em breve, se torne mais difícil de explorar, e aí qual que é o futuro dessas empresas? Vai acabar? Então, elas precisam estar constantemente investindo em inovação, em novas fontes para se manter no mercado. Muito bem, então. E aí vocês vêm com essa história do hidrogênio, né? É um investimento que a gente vem vendo crescer também, né? Bastante. E são esses novos investimentos nessas fontes de energia. Vocês vêm com essa pegada agora do hidrogênio e eu quero, por favor, que você explique para a gente como deve funcionar, né? Como é que deve funcionar essa combinação do hidrogênio como fonte de energia? Pronto. Normalmente a produção do hidrogênio ela envolve uma fonte de energia. O Brasil, por sua natureza sustentável, enfim, é utilizado dentro do processo uma fonte que vem de usinas hidrelétricas. Já Estados Unidos, Europa, dentre outros, eles utilizam petróleo e gás natural para alimentar o processo que vai produzir o hidrogênio. Então, como é chamado, hidrogênio cinza. Ele não é tão sustentável porque ele utilizou uma matriz suja para produzir ele. Já que no Brasil, nós temos uma matriz renovável que reduz significativamente o impacto, porém, nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui na Universidade Federal de Alagoas, o professor Eduardo Luciano de Morim, ele tem, enfim, uma expertise de décadas no trabalho, admiro muito até o trabalho aí dele. Conheço. Pois é. Muito bom, então, um profissional excelente. Pois é. E aí o que acontece? Nesse aspecto, eles estão utilizando resíduos para alimentar determinados reatores, que aí, no desenvolvimento das bactérias que eles trabalharam nesse processo, elas consomem determinados resíduos e naturalmente produzem o hidrogênio, o biohidrogênio. Então, algo que, por exemplo, para produzir um hidrogênio verde, que se fala utilizando energia eólica, solar, hidrelétrica, ele pode consumir aí aproximadamente $7 por quilo de hidrogênio produzido. Utilizando resíduos para produção, você na realidade não está tendo praticamente custo algum, porque o esforço está vindo naturalmente das próprias bactérias que estão produzindo. Então, é algo que eu acredito que vai revolucionar o mercado. É um passo além ainda do que hoje já está sendo desenvolvido na prática. Pois é, e aí esse passo além, já fica, a próxima pergunta é esse passo além, quando é que a gente vai ver ele de fato fazendo parte do nosso dia a dia? Você acredita que tem uma estimativa? Pronto, olha, no ano passado a gente teve aí 50 mil carros híbridos elétricos emplacados no Brasil, foi um aumento bastante grande aí comparado a, por exemplo, 2016. E o que acontece? Para agora, o próximo ano, tem uma fábrica que está sendo instalada aqui na Bahia, que ela sozinha pretende produzir aproximadamente 50 mil veículos por ano. Então, creio eu que a gente espera num momento extremamente rápido aí, a gente ter, enfim, um avanço dessa tecnologia e popularização desse tipo de veículo. O prazo não é possível estimar em um primeiro momento, mas nós podemos, por exemplo, comparar aquele filme De Volta para o Futuro. Creio que muita gente aqui que está assistindo já deve ter assistido, onde tem no primeiro filme da série, o Dr. Emmett lá, ele move o carro a plutônio para poder fazer a viagem no tempo. E no terceiro filme, enfim, o auxiliar dele fala: doutor, mas nós não temos plutônio. Ele: não tem problema. Ele abre uma lixeira, pega casca de banana e outros resíduos e bota dentro de uma máquina que está produzindo energia a partir do lixo. Então, isso lá na década de 80, 90. Então, e de repente, hoje a gente já tem
enfim, inúmeras tecnologias, você controla o veículo a partir do telefone celular, o veículo já estaciona sozinho, já tem inúmeros processos que são extremamente inovadores e que chamam a atenção do público. Então, não tem como especificar exatamente a data que, de repente, essas tecnologias podem vir ao mercado, porém, será muito rápido. Pois é, coisa boa. E eu quero estar aqui para vivenciar isso, viu? Vamos estar. Olha, então, o hidrogênio, o biohidrogênio, de fato, pode ser, é um investimento que a gente pode dizer, olha, esse é o combustível do futuro? Sim, com certeza. Coisa boa, né, gente? Quero só pedir para que você, sempre que tiver essas novidades, essas notícias maravilhosas, volte aqui ao nosso estúdio para a gente poder bater esse papo por aqui, tá bem? Pode contar comigo. Obrigada. A gente vai agora, gente, para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho ainda com mais informações para vocês. Já já.